E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Continuando a nossa aula sobre amplificadores operacionais, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Amp-Op e o conceito de realimentação, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você já deixar aqui o seu like, ajuda muito na divulgação do vídeo para poder chegar a mais pessoas, né, que é o objetivo do canal. E também marca o sininho para vocês terem as notificações de quando eu posto novos vídeos, porque eu não tenho tanta frequência assim, né? Então é importante vocês saberem quando que o conteúdo está sendo disponibilizado, beleza? Então vamos lá. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o amplificador operacional, a gente determinou quais são seus terminais relevantes, né? E só para relembrar algumas coisas, né? A gente definiu um modelo ideal, onde eu tenho uma resistência de entrada, né, desse bloco, que é infinita, uma resistência de saída que é zero, um ganho diferencial, né, que é um ganho que vai amplificar a diferença das tensões de entrada, infinito, um ganho de modo comum que vai amplificar a média das tensões de entrada, zero, uma BW infinita, ou seja, ele funciona da mesma forma para todas as frequências, e a tensão de saída é determinada pelo ganho diferencial vezes a diferença da tensão de entrada, como eu já disse, né? Além disso, como conclusões desse modelo ideal, as correntes de entrada são nulas, a corrente de saída ela tem que ser menor do que 25 mA, um limite construtivo, e a tensão de saída tem que estar contida entre as tensões de alimentação. Então essas são algumas considerações para a gente poder discutir o funcionamento de um circuito que utiliza amplificadores operacionais. A gente falou também que se eu for usar esse cara sozinho, ele basicamente é um comparador, né? Ele compara as tensões de entrada e a saída vai ser positivo ou negativo dependendo dessa comparação, né? Agora, se eu fizer uma realimentação, o que é isso? É pegar uma amostra da tensão de saída e alterar algum terminal de entrada a partir dessa amostra, eu posso construir circuitos muito mais interessantes. É basicamente a base de todo o sistema analógico de processamento de sinais, amplificador operacional. Só que para entender como que essa realimentação pode alterar o funcionamento do meu circuito, eu tenho que definir quais tipos de realimentação eu tenho, né? Eu tenho basicamente duas. Eu tenho a realimentação negativa, onde eu vou... Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Onde eu vou pegar um pedaço da tensão de saída e alterar a minha tensão inversora a partir dele. E eu tenho a realimentação positiva, onde eu vou pegar uma parte da tensão de saída e alterar a minha tensão não inversora na entrada. Então, basicamente é isso, beleza? Para eu entender qual a função da realimentação e como que ela altera o funcionamento do meu circuito, eu tenho que vou fazer uma análise onde eu vou considerar que a tensão de saída ela não vai variar instantaneamente, que é uma análise bem realista, né? Na verdade, nada varia instantaneamente no mundo, né? Só que isso é importante para poder ter a discussão, porque senão a matemática pode me enganar. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela realimentação negativa. Eu montei um circuito aqui bem típico, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, porque a gente vai analisá-lo mais para frente, onde eu basicamente fiz o seguinte, eu apliquei uma tensão VB na minha entrada não inversora, eu aterrei a minha entrada que está associada à entrada inversora do meu amplificador, então tenho esse circuito, né? E eu vou fazer as seguintes considerações iniciais. Vou assumir que eu estou aplicando 1 volt na minha entrada não inversora, eu acabei de ligar meu circuito, então a minha tensão de saída é zero, e que o divisor de tensão formado por R1 e R2 tem um valor de meio, beleza? Tem um ganho de meio. O que isso me dá? Né? Como as correntes de entrada são nulas, eu tenho então, de novo, que a tensão na entrada não inversora é 1 volt, e a tensão na entrada inversora ela vai ser a tensão de saída vezes o divisor de tensão, que no caso aqui vai dar zero. Como a saída no próximo instante, né? Lembrando que ela vai começar a mexer agora, ela vai ser igual a um valor infinito vezes 1 menos zero, significa que essa tensão vai querer subir. Como eu falei, ela não vai ser instantânea, essa mudança de zero para infinito, ou para saturação. Então ela tem que passar por um processo. Mas significa que ela está querendo crescer, e crescer rápido, né? Só que, como V2 é meio vezes a tensão VO, quando essa tensão VO começa a subir, a diferença das tensões de entrada do amplificador operacional diminui. Isso não quer dizer que ela vai parar de crescer. Significa que ela vai crescer numa taxa menor, né? A taxa de crescimento vai cair, né? E à medida que a tensão de saída cresce mais, essa taxa vai diminuindo, né? Até o momento onde
a diferença das tensões de entrada é basicamente zero, ou seja, V1 é praticamente igual a V2. Nesse momento, a minha tensão de saída vai ficar constante. Né? E eu posso fazer a conta ali, vai dar mais ou menos igual a 2 volts a tensão de saída. Por que ela fica constante? Porque se, por um acaso, V2 passar de V1, em vez de ter uma taxa de crescimento, eu vou ter uma taxa de decrescimento. Então, é como se fosse um ponto de equilíbrio. Né? Então, ele vai tender a ter essa situação das duas tensões de entrada serem mais ou menos iguais. Eu dou um nome dessa condição de curto-circuito virtual, que é uma consideração muito importante na análise de amplificadores operacionais, né? Que é uma situação onde as duas tensões de entrada são iguais. Isso acontece sempre que eu tiver realimentação negativa. Beleza? Se eu for pensar de uma forma dinâmica, é como se na hora que eu ligasse o meu circuito, a minha tensão de saída e a minha tensão inversora seguissem mais ou menos esse comportamento. Né? Elas vão crescendo numa taxa rápida primeiro, vão encurvando e até encontrarem um ponto de equilíbrio, que vai ser determinado pelos resistores, né, de saída. É importante falar o seguinte, isso acontece na vida real, só que esse transitório aqui ele é muito rápido. Nós estamos falando de coisa de alguns microsegundos, no pior dos casos. Então, normalmente a gente acaba ignorando isso no funcionamento do amplificador operacional, mas existe, tá? E no caso da realimentação positiva? Eu não vou jogar valores aqui não, porque o conceito é muito claro. Né? O que acontece? Neste caso, né, que eu fiz aquela montagem lá, inicialmente, V1 tem que ser maior do que V2, porque V2 está no zero, V1 vai ter que ser alguma tensão. Né? Significa que a minha tensão de saída vai aumentar. Eu não vou entrar em detalhes nessa matemática agora, mas se eu fizer uma análise de superposição, eu consigo levantar a equação de V1, que é essa equação um pouco grande aí. Mas olha só, VA constante. E eu falei que VO cresce. Significa que V1 cresce também. Só que, se V1 cresce e V2 é zero, VO tem que crescer mais ainda. Percebe? A taxa de crescimento tem que aumentar. E aí é uma bola de neve, porque isso vai fazer com que V1 cresça mais, VO vai crescer mais ainda. Eu acho que chega a uma conclusão que o amplificador operacional tem que saturar, porque a tensão de saída vai crescer mais e mais e mais e vai atingir alguma saturação. Né? Então o que eu tenho? O meu circuito com realimentação positiva, ele sempre tende a saturar. É um circuito instável. Né? E daí eu posso tirar algumas conclusões importantes. Né? O ampliop realimentado negativamente, ele tende a obter um ponto de equilíbrio, que vai ser definido pelo circuito de realimentação. Então ele tende a uma estabilidade. Isso vai me dar algumas aplicações, como amplificadores, filtros, condicionadores, sinais. Então eu posso usar esse circuito realimentado negativamente para fazer uma série de funções bem interessantes. Já a realimentação positiva tende a obter uma saída saturada, ou seja, um circuito instável. Isso não é inútil, não. Eu posso usar isso em osciladores, geradores de sinais, comparadores por memória, circuitos que precisam dessa instabilidade para funcionar, beleza? E é isso. Bom, nas próximas aulas, o que eu vou fazer? Eu vou discutir circuitos básicos que utilizam realimentação negativa. Os circuitos osciladores a gente vai deixar para um outro momento para discutir, beleza? Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima, tchau!